Espírito Santo, temos fome por mais de Ti. Nos instrua nessa noite, nos ensine. O Teu ministério nos guiar a toda a verdade. Por isso, Te agradecemos por essa unção trabalhando de forma dupla, tanto para ensinar como para assimilar aquilo que tem sido ensinado. Te louvamos e Te exaltamos por tudo aquilo que será ministrado aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é bem conhecida. Paulo fala aqui sobre a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração. E como já foi destacado no início aqui, hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa relação com a palavra de Deus. Nós, como crentes, a nossa relação com o texto bíblico. Geralmente se enfatiza muito a leitura bíblica naqueles que são chamados por Deus para pregar ou ensinar a palavra de Deus, sobre a importância de estudarmos o texto bíblico. Mas hoje vou apresentar, através do próprio texto bíblico, que essa responsabilidade de estudar a palavra de Deus, ela é transmitida a todo aquele que nasceu de novo, a todos os crentes. Amém, irmãos? Mas é claro que você que foi chamado para pregar ou ensinar a palavra, receba, aleluia, receba isso com uma responsabilidade ainda maior. Porque se um crente deve estudar a Bíblia, imagine um pregador, um mestre da palavra de Deus. E o que é interessante aqui é o fato do apóstolo Paulo mencionar que a palavra de Deus deve habitar em nós. E observe que Paulo falou que a palavra deve habitar e não visitar o seu coração. Amém? Então observe que habitar aqui é a imagem transmitida aqui da palavra habitando em nós, significa que a palavra de Deus deve fazer morada em nosso coração. Deve estar constantemente em nosso coração. Então, volto a destacar, ele disse habite, não disse que a palavra de Deus deve visitar o nosso coração. Deve habitar. E como se não bastasse, Paulo era muito claro em seus ensinos, né? Um bom mestre da palavra de Deus. Ele chega a ponto de mencionar que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nosso coração. Não só fazer morada em nós, mas ele apresenta a forma como a palavra deve habitar em nós. Ele disse que é de forma rica, abundante. Não existe disciplina mais importante em nossa caminhada cristã do que a nossa relação com a palavra de Deus. A meditação na palavra de Deus. De fato, jamais você vai edificar uma vida espiritual ou uma vida de oração saudável sem a palavra de Deus. Não se edifica uma vida de oração, jejum, louvor, adoração, qualquer prática espiritual sem a palavra. Não tem como ouvirmos Deus, já isso vai ficar cada vez mais claro, ouvirmos Deus sem relacionamento com a palavra dele. O lugar que a palavra de Deus tem em sua vida é o lugar que o próprio Deus tem em sua vida. Se a palavra de Deus não tem lugar em sua vida, não toma parte do seu tempo diário, Deus não tem lugar algum em sua vida. Amém, irmãos? Me perdoe pela franqueza, mas é a pura verdade. Qual seria o nosso comportamento se Jesus entrasse aqui agora, fisicamente falando, se ele entrasse aqui, qual seria o seu comportamento, hein? O nosso comportamento. Qual seria o nosso comportamento ao abrirmos os nossos olhos pela manhã e nos depararmos com Jesus diante de nós? Porque ele pode aparecer para quem ele quiser, amém? É um dos dons espirituais, uma das manifestações do Espírito, que é discernimento de espíritos. Então, ele aparece para quem ele quiser. Mas qual seria o nosso comportamento diante de Jesus encarnado? Esse deve ser o nosso comportamento diante da palavra de Deus. A palavra escrita, ungida, que foi inspirada pelo Espírito Santo, assumiu o lugar do Cristo encarnado. Amém, irmãos? Assumiu o lugar do Cristo encarnado. De fato, o próprio Jesus ensinou sobre isso em João capítulo 14. Ele mencionou que uma das formas de demonstrarmos o nosso amor por Ele
é demonstrando o nosso amor pela palavra dele. Não podemos dizer que amamos a Deus sem amar a sua palavra. É impossível. É simplesmente impossível. Então, uma das formas de expressarmos esse amor no mais alto nível, com maior profundidade, é demonstrando o nosso amor pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo menciona aqui que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Aí ele traz outras instruções, né? Instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observe que instruir uns aos outros e aconselhar com toda sabedoria tem como base, como fundamento, a palavra habitando em nós de forma rica, abundante. Uma pessoa que coloca a palavra de Deus dentro de si é uma pessoa que é sábia em seus conselhos, é bem instruída. Me mostra uma pessoa que há nela sabedoria, há boas instruções, e eu te mostro uma pessoa que vive com a palavra dentro de si. Uma pessoa que coloca a palavra dentro de si diariamente. Observe que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, que o resultado de estar cheio da palavra é que nesse contexto haverá instrução, haverá sabedoria, haverá conselhos. Como disse o salmista em Salmo 119, verso 130, ele disse que a entrada da palavra de Deus, ela traz luz e dá entendimento ao simples. Não há sabedoria maior do que ter a palavra de Deus dentro de si. Você pode fazer a faculdade que você quiser, pode instruir, educar a sua mente como quiser, mas sem a palavra de Deus, você não vai estar operando na sabedoria que Deus planejou para você. Amém, irmãos? Você acha de concordar comigo que há situações nas quais a nossa sabedoria intelectual, a nossa mente muito bem educada não vai resolver os problemas. Precisamos de uma sabedoria divina. E a única forma de relacionarmos com Deus e de adquirirmos essa sabedoria é por meio da palavra dele. É fazendo com que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Uma pessoa que está cheia da palavra, sempre haverá louvor a Deus em sua boca. Uma pessoa cheia da palavra, sempre haverá nessa pessoa salmos, hinos, cânticos espirituais. Uma pessoa cheia da palavra de Deus, haverá gratidão no coração dessa pessoa. Paulo mencionou que a palavra deve habitar no coração do crente. E observe que ele não está falando aqui com pregadores, não é com mestres da palavra. Ele está falando aqui, ou ele está direcionando a sua mensagem a toda a igreja. E a instrução é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo 4, verso 13. Primeiro Timóteo, capítulo 4, verso 13. Olha a instrução de Paulo a Timóteo aqui nesse texto. 1 Timóteo 4, verso 13, está escrito: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Observe que Paulo instrui o jovem Timóteo, dizendo: até a minha chegada, aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura. É interessante isso, né? Porque geralmente, não vou nem usar a expressão geralmente, é comum, a expressão que eu vou usar, é comum encontrarmos pessoas dizendo que, quando se trata de leitura, não é muito bem com a leitura, não. Não gostam muito de ler. E a resposta que eu tenho para esse tipo de posicionamento no crente é: tem muitas coisas das quais, antes de nascermos de novo, fazíamos, e depois que nascemos de novo, temos que deixar de fazer.
Você concorda comigo? E muitas coisas que não gostávamos de fazer, quando nascemos de novo, temos que adquirir o gosto por fazer aquilo que a Bíblia nos instrui a fazer. E uma das instruções bíblicas é se aplicar à leitura bíblica. É a primeira disciplina espiritual mais importante na caminhada de todo crente. Não existe disciplina mais importante do que essa. Afinal de contas, embora a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, mas vamos observar Salmo 119, onde o texto, o capítulo como um todo, exalta a palavra de Deus. E volta a destacar que, embora a Bíblia não foi inspirada em capítulos e versículos, entendemos que o Salmo 119 é o capítulo no qual o salmista passa a maior parte do tempo exaltando a palavra de Deus. E não é à toa que esse capítulo se tornou o maior capítulo da Bíblia. O capítulo onde há uma exaltação à palavra de Deus. Então, o que eu gosto de mencionar é isso. Muito daquilo que fazíamos, temos que deixar de fazer. E muito daquilo que não gostávamos de fazer, temos que adquirir o gosto. E tenho observado que com a leitura bíblica, o que tem pegado muitos crentes é a falta de prática. Porque uma vez que você começa a praticar a leitura bíblica e começa a receber diretamente de Deus, você passa a adquirir gosto pela leitura. Porque volto a mencionar, irmãos, não tem como você crescer em seu relacionamento com Deus sem a palavra dele. Não é possível. Talvez você possa pensar assim, é possível sim, Mateus. É possível simplesmente ouvindo o Espírito Santo? Mas eu quero te lembrar que em João capítulo 16, verso 12, o Espírito Santo, na verdade, verso 13, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Em João 17, verso 17, o texto menciona que Jesus orando diante de Deus, ele diz, Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Pessoas que tentam seguir o Espírito Santo sem a palavra de Deus, pode estar seguindo qualquer espírito de menos o santo. Porque o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Não tem como discernir a voz do Espírito de Deus, não tem como crescermos em nosso relacionamento com Deus sem a palavra de Deus. Não há possibilidade. Perguntaram para um grande pregador, um ministro de cura, nos Estados Unidos, tinha muito sucesso na cura divina. E perguntaram a ele sobre o motivo pelo qual algumas pessoas não conseguiam receber a cura. E a resposta daquele pregador foi: a resposta que eu tenho para você, porque algumas pessoas não conseguem receber a cura, é porque muitos se alimentam com um alimento frio durante a semana. Só ouvem uma mensagem na igreja e passa a semana inteira com aquele único alimento espiritual da semana. Depois se perguntam por que não estão fortes espiritualmente? Por que não conseguem fortalecer a sua fé? Com essa resposta eu consigo, o pregador disse, eu consigo responder a sua pergunta. Muitos estão com um único alimento frio durante a semana. E depois se pergunta por que estão fracos espiritualmente. A nossa fraqueza espiritual é resultado da falta de relacionamento com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus ensina que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está explicando citando Deuteronômio capítulo 8, o que ele está explicando a palavra de Deus é para o nosso homem espiritual o que o pão é para o nosso homem natural. Amém, irmãos? Amém. Seria ridículo pensar que depois de ficar semanas sem comer e mencionar estar fraco, seria ridículo ficar pensando consigo mesmo, por que eu estou fraco? Por que eu estou fraco? É só olhar para a falta de alimentação que a pessoa, é só olhar para a falta de alimentação da pessoa, A pessoa não tem comida o suficiente, ou tem passado semanas sem se alimentar. Da mesma forma é espiritualmente, irmãos. A fraqueza espiritual de muitos crentes é a falta do alimento da palavra de Deus.
E quando eu falo aqui sobre a falta do alimento, eu não estou falando sobre os nossos cultos, não. Sobre esse momento em que você está recebendo a palavra de Deus aqui. Estou falando sobre a sua vida diária. Sobre o seu relacionamento diário com a palavra de Deus. Porque Paulo disse que a palavra de Deus deve habitar em nós. Habite e não visite. Agora, a única forma da palavra de Deus habitar em nós é através da leitura. E a instrução de Paulo a Timóteo até a minha chegada, o comportamento que você deve ter aplica-te à leitura. Poderíamos pegar essa mensagem de forma pessoal, como se fosse o próprio Senhor Jesus falando conosco. Porque o que estamos esperando, gente, é o arrebatamento. É o nosso encontro com Cristo nos ares. Então tome essa mensagem como algo pessoal, até a vinda de Cristo, até o arrebatamento, aplica-te à leitura. Esse é o comportamento que todo crente deve ter em sua vida. Volto a mencionar, a palavra de Deus é para o nosso homem espiritual o que o pão é para o nosso homem natural. E a razão da fraqueza espiritual de muitos crentes é a falta de comunhão pessoal com a palavra de Deus. É a falta de comunhão pessoal. Um crente pode frequentar a igreja, pode ser assíduo nos cultos, pode servir na igreja local, mas se ele não tiver um relacionamento pessoal com a palavra de Deus, ele não vai crescer à altura daquilo que Deus tem para ele. Ele não vai se desenvolver o suficientemente em sua caminhada cristã. Ele não vai se desenvolver na mais alta plenitude. Só é possível crescermos em Deus, no nosso relacionamento com Ele, por meio da palavra de Deus. E para isso, irmãos, é necessário leitura bíblica. Tempo investido com a palavra. Já eu vou mostrar aqui algumas pesquisas que falam sobre como tem sido a leitura bíblica dos crentes. Essa pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos e revelou coisas impressionantes. Primeiro, sobre a baixa leitura na vida de muitos crentes, como muitos têm se relacionado pouco à palavra de Deus. E vamos observar aqui o que essa pesquisa revelou com essa falta de leitura bíblica. Mas eu quero que você abra comigo agora, por favor, em Salmos no capítulo 1. Salmos capítulo 1, é um texto bem conhecido. Salmos capítulo 1. A partir do verso 1, está escrito aí: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Como mencionei, esse texto é bem conhecido, né? E o texto vai dizer aqui que bem-aventurado, feliz é o homem ou a pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Não anda no conselho dos ímpios. Ao usar o verbo andar aqui, ele mexe com o nosso dia a dia. Ele fala sobre a nossa vida de forma prática. Ele disse que bem-aventurado será a pessoa, o justo, o homem que não andar no conselho dos ímpios. Eu troco o conselho dos ímpios pelo conselho da palavra de Deus. A bem-aventurança está em se estabelecer na palavra. Ter a palavra como nosso fundamento. Amém, irmãos? Ter a palavra de Deus como o nosso fundamento. Então ele diz que essa pessoa também não se assenta, não detém no caminho dos pecadores, ou não faz o que eles estão fazendo, não se comporta como eles estão se comportando, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. E nesta lei, nesta palavra, ele medita de dia e de noite. A palavra meditar aqui traz a ideia de como se fosse
um boi ruminando o alimento, trazendo consigo mesmo o tempo todo, pensar na palavra de Deus, falar a palavra de Deus para si mesmo, ter a palavra de Deus diante de si. Agora, o que é interessante é que ele fala sobre meditar na palavra de dia e de noite. É claro que ele não está falando que não vai haver sono, a pessoa que tem que ficar 24 horas diante da palavra. Ele não está falando isso. O que ele está falando é sobre tempo investido com a palavra de Deus. Ele mexe com o nosso tempo. E o salmista já mencionou, né? Em Salmos capítulo 90, ele disse: ensina-me, Senhor, a contar o meu tempo, para que eu alcance um coração sábio. Então o salmista menciona que a administração do nosso tempo tem tudo a ver com sabedoria. A forma como administramos o nosso tempo está intimamente conectado com a sabedoria na qual iremos andar. Agora o salmista está nos ensinando a como adquirir a sabedoria divina, como receber diretamente do próprio Deus. Ele disse que bem-aventurado é a pessoa, feliz é a pessoa que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Essa pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. E sabemos muito bem que um dos fatores determinantes para a frutificação em uma árvore é ela estar sendo irrigada constantemente. Está sendo exposta à água. O que o salmista está nos ensinando é que a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite é como essa árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, a palavra de Deus é o nosso sistema de irrigação. É pela palavra de Deus que somos refrigerados. É na palavra de Deus que encontramos a sabedoria que precisamos. Oh, aleluia! O livro que você carrega, irmãos, é vivo. Amém? Não é como o jornal ou como a notícia que você vai ler amanhã. A palavra de Deus é como o seu autor, eterna, imutável e infalível. Se Deus não conhece derrota, a sua palavra não conhece derrota. Se Deus não conhece miséria, a sua palavra não conhece miséria. Se Deus não conhece doença, a sua palavra não conhece doenças. Se Deus não conhece fracasso, a sua palavra não conhece fracasso. Então, se relacionar com Deus é se relacionar primeiramente com a sua palavra. E a partir de então, estamos habilitados para ouvirmos o Espírito Santo. Uma pessoa que não medita na palavra de Deus, que não tem a palavra como fundamento, vai ser uma pessoa supersticiosa, levada ao redor por todo o vento de doutrina. Tudo que se ensina por aí, tudo que é falado, a pessoa acredita. Não tem fundamento, não tem raízes. Mas o salmista está mencionando que a pessoa que medita na palavra de dia e de noite, eu não vou ficar com o conselho dos ímpios, não vou ficar com o conselho, não vou me assentar na roda dos escarnecedores, não vou andar como os pecadores andam, eu vou meditar na palavra de dia e de noite. Essa pessoa é considerada uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Observe que ele fala que há um tempo para a frutificação. Mas antes de chegar o tempo da frutificação, houve um tempo de meditação. Houve um tempo de irrigação. De estarmos sendo alimentados pela palavra de Deus, irmãos. Salmo 138, verso 2, o texto menciona que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Um crente sem a palavra de Deus é um crente que anda sem rumo. Um crente sem a palavra de Deus é um crente que vive atrás de modinhas que tem por aí, né? Que há em todos os lugares. Um crente sem a palavra de Deus, ele vive de acordo com a sensação do momento. Com a sensação do momento. Quando, na verdade, a nossa estrutura é estabelecida, ou deve ser estabelecida na palavra de Deus.
todo crente, caminhada espiritual e edificação do ministério deve ter a palavra como fundamento. Os dons espirituais têm a palavra como fundamento. Não tem como fugir disso, irmãos. Deus dá tanto valor à sua palavra que ele chamou a si próprio de a palavra. João capítulo 1, a partir do verso 1, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é o próprio Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Oh, aleluia! Hebreus 1, 3 ensina que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível veio à existência por meio das coisas que não aparecem. Então Deus chama a si mesmo de a palavra. Depois no verso 14 de João capítulo 1 ele diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então não tem como se relacionar com Deus sem a palavra dele. Ele exaltou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Ele disse que essa pessoa que medita de dia e de noite será como essa árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto e será bem sucedido em tudo que realizar. Observe que Deus está interessado no nosso sucesso. Se ele não estivesse interessado, ele não mostraria o modelo de como prosperar. Não mostraria a forma que iremos usar para prosperar. Ele deseja sim que prosperemos, mas não existe prosperidade na visão bíblica sem a palavra de Deus. E prosperidade aqui não estou falando sobre dinheiro não, viu? Estou falando sobre ser bem-sucedido em tudo que realizar. Qualquer coisa que fizer, termos a mão de Deus sobre nós. Deveríamos nos perguntar, em qualquer coisa que estivermos envolvidos, o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto? Evitaríamos, irmãos, muitos problemas em nossa vida. Muitos problemas em nossa vida. Estamos vivendo uma geração tão rasa, em muitos contextos, no texto bíblico, que faz com que o povo pergunte: pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo? E não há nada errado, irmãos, em receber instrução através de outra pessoa, amém? Não há nada errado com isso. O errado é eu não ter a responsabilidade de mergulhar no texto bíblico, de ser ensinado pelo Espírito Santo. A nossa vida depende da palavra de Deus. Amém, irmãos? Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 7. Josué 1, verso 7 está escrito: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E geralmente falamos, né? Deus é fiel. E isso é uma verdade, né? Ele é fiel. Mas a pergunta que podemos fazer é: fiel a quê? E a quem? Ele é fiel à sua palavra. E ele é fiel àquele que anda segundo a sua palavra. Amém, irmãos? Porque Deus não vai aprovar algo que seja incoerente com a palavra dele. Mas o que é interessante é que o salmista não, né? A instrução da parte de Deus a Josué aqui, ele estava assumindo o lugar de Moisés.
Agora pensa na bênção que era assumir o lugar de Moisés. Olha a responsabilidade, irmãos. Moisés era para aquele povo o que Jesus é para nós hoje. Moisés é o ícone do Antigo Testamento, gente. Em Deuteronômio capítulo 18, verso 15, Moisés mencionou: Deus suscitará, levantará em vosso meio outro profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Tanto Atos capítulo 3 como Atos capítulo 7 apresenta que esse profeta é Jesus. Agora, Moisés está como uma figura de Cristo. Pensa na responsabilidade. O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas. Da mesma forma que no Egito foi Moisés quem libertou aquele povo da escravidão do Egito. Moisés é uma figura, um tipo de Cristo. E na leitura bíblica você percebe como que aquele povo murmurava contra Moisés. Que povo murmurador. Sempre falando contra Moisés e automaticamente falando contra o Senhor. E, obviamente, Josué está nesse contexto, não de murmuração, mas seguindo Moisés no ministério. Ele sabe da responsabilidade. Agora ele está nessa posição de levar o povo para a terra prometida. Pensa na bênção. Jesus fala que não acabei ainda não, viu? Brincadeira. Mas pensa na responsabilidade de Moisés guiar esse povo para a terra prometida. Pensa na bênção. Aí o Senhor se apresenta a Moisés e fala com ele. Na verdade, a Josué fala com ele: seja forte e corajoso. Você fará esse povo herdar a terra prometida. Ele explica como que Josué ia fazer isso. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Não se desvie da lei ou da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nesse livro. Assim você vai fazer prosperar o seu caminho e ser bem-sucedido. Não parece muito com Salmos capítulo 1, irmãos? Onde o salmista mencionou que seremos bem-sucedidos em tudo que realizarmos? Agora vemos aqui a instrução a Josué. Fale a palavra, medita na palavra, coloque a palavra dentro de si. Dessa forma você vai ser bem-sucedido em tudo que realizar. Então vemos a forma de como ser bem-sucedido, de como prosperarmos. Deus está mais interessado em você do que você mesmo. Agora não tem como conhecer a voz de Deus, não tem como segui-lo, ser guiado por ele sem a sua palavra. Um dos textos mais conhecidos é Salmos 119, verso 105. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Quando fala sobre a palavra como lâmpada para os nossos pés, está falando sobre a palavra iluminando o nosso hoje. Luz para os nossos caminhos, iluminando o nosso amanhã. Mas ela só vai iluminar o seu amanhã se iluminar o seu hoje. A atitude que você tem para com a palavra hoje já está te projetando para o futuro. Amém, irmãos? Em Provérbios 22, é um texto bem conhecido, Provérbios 22, verso 6. Provérbios capítulo 22, verso 6. É ensinado aí. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, esse texto aqui, né, ele é muito ensinado, muito bem enfatizado nas igrejas sobre ensinar a criança, conduzir a criança no caminho que deve andar. E o que é interessante aqui, todos já sabem dessa verdade, é que ele fala sobre ensinar a criança no caminho e não o caminho. Mas Deuteronômio capítulo 6 lança mais luz ao nosso coração sobre o que é ensinar a criança no caminho. Abra comigo, por favor, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1.
Capítulo 6, a partir do verso 1, está escrito: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas a possuir. O povo está vindo para a terra prometida. Amém? Então vamos lá. Passa a possuir. Olha o verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os seus dias sejam prolongados. Agora, o verso 4 está escrito: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Lá em Provérbios vimos que a responsabilidade dos pais é ensinar as crianças no caminho que eles devem andar. Por que eu abri esses textos? Para apresentar a importância de valorizarmos a leitura bíblica a ponto de influenciarmos as próximas gerações. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha com gerações. O que começa em você não termina em você. Se os pais não derem valor à palavra de Deus, se não investirem o seu tempo com a palavra, não espere que o seu filho vai investir tempo com a palavra de Deus. Não espere. Observe que os pais são responsáveis por inculcar a lei nos filhos. Como? Falando a palavra em casa, no caminho, ao levantar, ao deitar. A responsabilidade é falar a palavra de Deus. No contexto judaico, irmãos, é impressionante a forma como isso é praticado. Porque aqui o contexto é judaico e, para quem assistiu à série The Chosen, nos primeiros capítulos, você vai lembrar em um momento lá onde as crianças estão citando a Bíblia para Jesus. Citando a Bíblia. Isso é comum no contexto judaico, irmãos. Lembra de Lucas capítulo 2, onde Jesus fazia perguntas aos mestres da lei e ele mesmo respondia as perguntas que ele fazia? Isso é comum no contexto judaico. É claro que é algo distinto em Jesus, mas eles são treinados desde a infância a dar valor à leitura bíblica, valor à palavra de Deus, sobre a responsabilidade de ter uma vida fundamentada no texto bíblico. Porque não é só texto, irmãos, é a vida do próprio Deus. É o próprio Deus ministrado a nós. E é a nossa responsabilidade passar isso para as próximas gerações. A leitura bíblica. Como está a nossa leitura, irmãos? Do texto bíblico, a nossa leitura diária, como tem sido o nosso tempo investido na palavra? 2 Timóteo, capítulo 3, falando sobre essa questão de passar para as próximas gerações, essa importância, da leitura bíblica, de conscientizarmos uns aos outros sobre investir tempo com a palavra. Tempo com a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, está escrito: Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a instrução de Paulo a Timóteo é: permaneça naquilo que você aprendeu, naquilo que você está inteirado. Você aprendeu isso desde a infância, Timóteo. Então é algo que foi transmitido a ele desde a infância. E desde a infância ele sabe que as sagradas letras, as sagradas escrituras é responsável por produzir em nós sabedoria o suficiente, fé o suficiente,
em Cristo Jesus. E é nesse contexto que ele vai dizer: toda a Escritura é inspiração divina. É sopro do próprio Deus. É a palavra de Deus liberada. E não tem como separar Deus da sua palavra. Amém, irmãos? Há alguns efeitos da palavra de Deus em nossa vida, só vou citar aqui para a gente ganhar tempo, mas há alguns efeitos dentro do próprio contexto bíblico para a pessoa que se dedica à palavra de Deus. Primeiro é crescimento espiritual e facilidade para ouvir a voz de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12, o texto menciona que a palavra de Deus é viva. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela penetra em nós a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A única forma de discernirmos a distinção entre espírito e alma é pela palavra de Deus. E sabemos muito bem que é no nosso espírito que ouvimos a voz de Deus. Então não tem como ouvir Deus sem a palavra dele. Então, se inteirar da palavra, se envolver com a palavra de Deus, trará a você crescimento espiritual, facilidade para ouvir a voz de Deus. Te livrará de muitos problemas, trará muitas soluções para a sua vida. Vemos também que a palavra de Deus restaura todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas que foram afetadas, a palavra de Deus restaura. Qualquer área da nossa vida. Tiago capítulo 1, verso 21 fala sobre isso, sobre a salvação da nossa alma. Em Salmo capítulo 19, verso 7 fala sobre isso também. Que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Restaura as emoções. Se há algum problema na nossa vida nessa área de emoções, a palavra de Deus restaura essa área. A palavra de Deus restaura qualquer área da sua vida. Você não consegue permanecer o mesmo estando diante da palavra de Deus. Todo sentimento de solidão, de remorso, qualquer emoção desequilibrada, cai por terra diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 119, verso 11, o salmista já havia mencionado: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Ele dá a resposta: observando segundo a sua palavra. Observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus é o nosso espelho, irmãos. É isso que é dito por Tiago no capítulo 1. Diz que a palavra é como o nosso espelho. E você há de concordar comigo que o espelho, ele revela a mudança que precisa ser feita em nós. Se você passou, e com certeza passou pelo espelho antes de vir à igreja, você passou para conferir se estava tudo certo. Não é verdade? Porque se não estivesse certo, a mudança ela precisava ser feita naquele momento. E a palavra de Deus é considerada como o nosso espelho. Muitas pessoas têm dificuldades em andar em santidade, pureza diante de Deus, por falta de relacionamento com a palavra dele. Muitas pessoas estão presas em tantos vícios há tantos anos, tantas coisas há tantos anos, não conseguem se livrar. E uma boa resposta é falta de relacionamento pessoal, não congregacional, pessoal com a palavra. Coloque a palavra de Deus diante de si. Coloque a palavra de Deus em sua mente e em seu coração. Então, outro efeito é a santificação. E já disse a W. Tozer algo muito interessante a respeito da santificação e a nossa relação com a palavra. Olha o que disse a W. Tozer. Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. É forte, né, gente? Nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Gente, precisamos da Bíblia aberta diante de nós. Precisamos de Bíblia nos lares. Precisamos de Bíblia em nossa caminhada cristã.
precisamos abrir o texto bíblico e nos alimentar dessa palavra. Como mencionei aqui, a palavra de Deus é para o nosso homem espiritual, o que o pão é para o nosso homem natural. Eu não posso ficar sem me alimentar da palavra e perguntar a mim mesmo, por que estou fraco espiritualmente? Por que estou fraco? Outro resultado da palavra de Deus em nós é ser bem-sucedido em tudo que realizarmos. Isso já foi mencionado aqui na leitura dos textos. Outro resultado da palavra em nós é louvor ao Senhor. Haverá louvor em nossa boca ao Senhor. Por que louvor? Porque estamos cheios da palavra de Deus. Não importa a estação, não importa a situação que estamos enfrentando, não importa o cenário no qual estamos, entendemos que estamos sendo irrigados constantemente pela palavra. E a palavra de Deus é responsável por gerar em nós o fruto necessário. Quando nos relacionamos com a palavra de Deus, o fruto virá. Haverá louvor em nosso coração. Me mostra uma pessoa que murmura o tempo todo, fala negativo. Eu te mostro uma pessoa que não se relaciona com a palavra. Me mostra uma pessoa que não é grata, eu te mostro uma pessoa que não se relaciona com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em nós muda todas as áreas da nossa vida. Outro ponto a ser destacado é que a palavra de Deus em nós vai gerar também frutificação. João capítulo 15, verso 3, Jesus fala sobre isso. Ele diz, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E imediatamente ele fala sobre frutificação. Uma pessoa que frutifica no reino de Deus, como diz a W. Tozer aqui, que é útil, é uma pessoa que é estudante da Bíblia, que se relaciona com o texto bíblico. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos a respeito de como tem sido a leitura dos crentes, que frequentam as igrejas, que são assíduos na igreja. E pasmem, a pesquisa demonstrou que apenas 32% dos crentes afirmaram ter um hábito de ler a palavra de Deus. Apenas 32% dos crentes afirmaram ter o hábito de ler todos os dias a palavra de Deus. 32%, gente. E essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, viu? Celeiros de missionários. O nosso ministério aqui no Brasil foi estabelecido por um americano. Missionários enviados por todo o mundo. E é nesse contexto que a pesquisa mostrou que é 32% apenas de pessoas que leem a Bíblia diariamente. Estão na igreja, frequentam os cultos, mas não se relacionam com a palavra de Deus diariamente. Agora, nessa pesquisa, deixa eu apresentar aqui alguns resultados da pesquisa. A pesquisa que foi feita demonstrou que a pessoa que ouve a palavra de Deus ou lê uma vez por semana, pode, ou sendo ouvido, nos cultos, ou pelo menos uma vez por semana, o impacto foi quase que insignificante nessa pessoa. É aquilo que eu mostrei, que eu, na verdade, falei sobre aquele pregador que falou sobre o alimento frio, o único alimento frio durante a semana. Foi quase que insignificante. Ler 2 vezes por semana, a mesma coisa. Agora, a pesquisa apresentou que os crentes que leem a Bíblia, pelo menos 4 vezes por semana, o gráfico subiu de forma assustadora, como se fosse um batimento cardíaco. Foi assustador, como que o gráfico subiu. E essas pessoas que leem a Bíblia, pelo menos 4 vezes por semana, os impactos foram: sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com raiva cai 32%. Amargura nos relacionamentos cai 40%. Problemas com o álcool, 57%. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%.
A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Aumento no discipulado, 230%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. Se tem uma das áreas que o crente mais fala que percebe que estão estagnados, é quando falamos sobre crescimento espiritual. E essa pesquisa demonstrou que pessoas que leem a Bíblia de forma regular, esse sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. É o que eu mencionei aqui. Não tem como crescer espiritualmente sem leitura bíblica. Eu não gosto de ler. Não tem essa coisa de não gostar crente. Amém? Temos que ler, é necessário. Leitura bíblica em nosso coração. Pessoas que têm problemas com pornografia, caiu 61%. A chance de se envolver com pornografia diminuiu 61%, irmãos. Só de estar exposto à palavra. Não foi o que o salmista mencionou? Como eu vou manter puro o meu caminho? Ele dá a resposta: me observando segundo a palavra. A palavra é o nosso prumo, a palavra é a nossa régua. Como mencionei aqui, um crente que anda sem a Bíblia anda sem rumo. E graças a Deus, porque aqui na igreja não projetamos os versículos aqui no telão. E eu gosto muito disso, viu? Porque em muitos contextos, obviamente, vai ajudar aqueles que estão se aderindo à fé, nascendo de novo, não tem muita familiaridade com o texto bíblico. Mas em outro contexto também, acaba tornando o povo preguiçoso. Já estão acostumados em ter a Bíblia ali, no caso aqui, no telão, e não abrem o texto bíblico, não se relacionam com a palavra de Deus. E é um impacto muito grande, irmãos. Quando nos relacionamos com o texto bíblico, a chance de se envolver com sexo fora do casamento cai 68%. 68%. Agora, o que é interessante é que quando falamos, por exemplo, que estamos vivendo uma geração muito, muito diferente, muito louca, onde muitos de nós estamos como se fossem robôs, Rede social, tantas informações, irmãos. Como disse Paulo em 1 Coríntios 14, verso 10, ele disse que no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Agora, Satanás é o Deus desse mundo, irmãos, Deus desse século. Então, é claro que o sistema trabalhado por ele é para que você não ouça a voz de Deus. Para que você não ouça ou não se envolva com aquilo que realmente vai trazer crescimento espiritual, avanço espiritual em sua vida. E no contexto em que Paulo escreveu isso, não havia tantas distrações como há hoje, irmãos. Havia, mas não como hoje. Agora, os estudos também, algumas pesquisas têm mostrado que o Brasil, os brasileiros, o brasileiro é um dos que mais investe tempo ou gasta o seu tempo com redes sociais. Na pesquisa geral, aponta que os outros países, em alguns lugares, é aproximadamente entre 2 horas a 3 horas por dia. No brasileiro é pelo menos 4 horas por dia. Pelo menos 4 horas. Sem mencionar televisão ou outras coisas, Mas é pelo menos 4 horas. Na pesquisa ficou comprovado que, se juntar as outras coisas, chega a ponto, de alguns casos, chegar a 9 horas. E são os mesmos crentes, em alguns contextos, que falam que não tem tempo para ler a Bíblia. Mas é interessante, irmãos, porque isso tem afetado a nossa vida. E essas pesquisas também demonstraram que esse aumento das redes sociais, essa falta de controle, tem aumentado a solidão. Tem aumentado também a ansiedade. As pessoas estão mais ansiosas, irritadas, que é tudo para ontem. Tem que ser de imediato. Aquela sensação de que em algum momento eu tenho que ter na verdade, a resposta muito rápida. Aumento de depressão.
falta de concentração. Pessoas que não conseguem ler textos longos, não conseguem ter atenção voltada para uma única coisa por muito tempo. E o que tem causado isso? Essa falta de equilíbrio em usar aquilo que, se usar com equilíbrio, não tem nada errado. Mas, ao contrário, é verdade. Quando uma pessoa investe tempo com a palavra de Deus, vimos os impactos em investir tempo com o texto bíblico. A Bíblia como um todo, de Gênesis a Apocalipse, tem 1189 capítulos. 1189. Se você se comprometer em ler 4 capítulos por dia, 4 capítulos, irmãos, você lê a Bíblia toda em um ano. 4 capítulos por dia. Já imaginou? Abriu seus olhos pela manhã, for ler pelo menos um capítulo, 2 capítulos. Na hora do almoço, mais 2 capítulos. Pelo menos 4 capítulos por dia. Ao deitar, pelo menos 4. Você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Você consegue ler a Bíblia toda lendo 4 capítulos por dia. É muito pouco, né, gente? É muito pouco. Então, o que eu quero, na verdade, o que eu quis trazer para vocês essa noite, essa importância, irmãos, de investirmos o nosso tempo com a palavra de Deus.